Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E gestão financeira não precisa e não deve ser complicada. Quando a gente entende de forma prática, ela se torna a base para decisões mais seguras, planejamentos mais realistas e negócios que respiram com tranquilidade. Gestão financeira descomplicada é sobre enxergar os dados e a planilha como ferramenta estratégica, não como dor de cabeça. Porque no final do dia, o que sustenta um negócio de pé vai muito além de ter um produto bom. É sobre você conhecer os seus números profundamente. E para a gente falar desse tema, hoje a gente recebe o João Breno e o Lucas Portácio, que são sócios da Voxel. Bem-vindos, meninas. Obrigado, Renata. Bom, Eu que agradeço. Antes de vocês me contarem exatamente o que é a Voxel, eu queria que vocês contassem da experiência de vocês. E aí vocês chegam por que vocês abriram a Voxel e o que vocês fazem. Perfeito. A minha história com o restaurante começou com mais ou menos 10 anos de idade. Meu avô tinha um restaurante e, enfim, a gente almoçava lá todos os dias e ele foi me colocando para me envolver ali na gestão, me botava no caixa, na balança. E eu tinha uma função nessa época que era de contar ele fornecia comida para as empresas ali em volta, né? E eu tinha a função de contar quantos almoços foram vendidos para ele fazer a cobrança, né? Tá. Então começou por aí. E, enfim, aí depois o restaurante ele vendeu, saiu do ramo. E aí lá na faculdade eu comecei a trabalhar num banco e abri um restaurante com o meu chefe, né? Eu e o meu chefe lá no banco, a gente abriu um restaurante de comida saudável, que não deu certo também, né? Então, e nem imaginava ter a Voxel, né? Então, assim, o meu background é de finanças, né? Eu fiz contabilidade, trabalhei em banco, trabalhei na área financeira e tive essas duas experiências. Tá, o bichinho do restaurante já tinha te picado lá desde novinho. Exatamente. E eu tinha decidido nunca mais ter um comércio, né? Principalmente Sim. um restaurante. E aí comecei com o João Breno a fazer consultoria financeira para empresas. Tá. E nisso aí a gente começou a ter clientes do ramo. E aí nós percebemos que não adiantava fazer consultoria para pequenos e médios negócios. A gente precisava pôr a mão na massa e fazer acontecer. Tá. E aí a gente começou com o BPO financeiro, que é justamente isso, né? Fazer, de fato, a gestão terceirizada. Em 2017, assumir a gestão para ajudar aquele pequeno e médio que não tem braço para executar. Exatamente, de ponta a ponta. É realmente uma terceirização do departamento financeiro. Tá. E aí, nisso, a gente começou a atender todos os segmentos em 2019. Quando foi no final ali, né, João? Acho que no meio pro final do ano de 2019, a gente percebeu que a gente precisava segmentar. Não dava para atender todo mundo, não dava para entender de todos os negócios. Tá. E o cliente que a dor era mais forte era o dono de restaurante. Tá. É onde era a dor mais forte, é onde a gente chegava e fazia acontecer de uma forma melhor, né? E onde o resultado também aparecia mais, né? Aparecia mais, exatamente. E aí, desde 2020, a gente só atende restaurante. Começamos com, acho que 4, 5 restaurantes, que foram os nossos primeiros clientes. E hoje a gente está no Brasil inteiro, em Portugal, com mais de 300 restaurantes. Que legal, parabéns. Com o financeiro sendo feito por nós. Que legal, muito bom. Minha experiência com restaurante antes da Voxel era só como cliente mesmo. Só comendo. Só comendo. Não tenho essa história aí de família, ou já nunca tinha passado do balcão. Tá. Minha experiência também é na área de finanças, né? Na hold de uma grande empresa, trabalhava na área de controladoria. E foi ali que eu entendi, né, o poder dos números e tudo mais. Eu e o Lucas, a gente sempre foi amigo de escola, colégio. E uma vez tomando até uma cerveja, um chopp no Outback. Foi. E ele me convidou, falou, pô, tô fazendo as consultorias, vamos fazer junto aquilo que a gente faz para as nossas empresas, para as empresas em que a gente trabalha. Sim. A gente fazer aí pro mercado e a gente começou.
Mas a dor do pequeno e médio empresário não é uma consultoria, porque ele precisa de alguém que resolva aquilo e pegue para fazer. Porque a consultoria ela precisa dos dados para funcionar, ela precisa de alguém responsável para tocar no dia a dia. E aí... Sim. A gente como consultoria, eu posso afirmar isso. Assim, a primeira coisa que a gente precisa é dos dados. Quando os dados estão desorganizados, a gente investe um tempão para organizar aquilo, refinar, etc., para ter os dados limpos, para poder dar o segundo passo, que aí é mais estratégico e tático, dependendo da necessidade do cliente. Mas financeiro está em 90% dos nossos trabalhos, porque é o raio-x da empresa, né? Às vezes a pessoa está achando que tem um problema de CMV, na verdade o problema de CMO ou operacional é muito maior. E os números já entregam isso para a gente. Quando a gente tem os números organizados, de fato, a gente avança muito mais rápido. Exatamente. Quando a gente começou a prestar consultoria, a gente imaginava que o mundo era o mundo que a gente vivia. De ter os dados reais e fidedignos como a gente tinha nas empresas em que a gente trabalhava. Mas eram grupos totalmente fora da curva, né? Porque eram empresas nacionais. Empresas muito grandes, muito né? grandes. Com outra estrutura. E a gente foi ver, cara, a gente pegou colégio de inglês, não sei o que, chegava, eu preciso dos números. O cara jogava o cara falou, eu também. planilhas. Ele mandava o extrato do banco. Preciso dos números, toma o extrato bancário, que não adianta nada, né? Tá. Aí foi onde a gente entendeu que, cara, ele precisa de um apoio antes da estratégia, né? A gente precisa resolver também a geração da informação. Foi aí onde entrou a terceirização, né? E como a gente sempre veio dessa parte consultiva muito forte, o que a gente precisava? Segmentar, porque não dá para você ser especialista em tudo, né? Então, em 2020, a gente decidiu. Não foi o natural. Na época, os clientes que a gente tinha mais eram de outros segmentos. Tá. Na nossa cabeça, a gente teria mais oportunidades de ganhar dinheiro em outros segmentos, mas a gente entendeu, cara, esse é o cliente que mais precisa, e de fato é o cliente que mais precisa, porque tem muito volume de compra e venda. É o frente que mais paga boleto na história, não? Com certeza. Com certeza. Hoje a gente paga uns 80 mil boletos no mês. Paga. E aí vai boletinho de 50 mil a boleto de R$5. 5,50. Exatamente. A gente tem uma funcionária que tem 80 motoboys e faz pagamento diário. Aí você pega, olha o volume só de pagamento de motoboy. Então, Sim. 80 vezes 30, né? Vezes 20. É uma operação que transaciona muito. Então, eles Sim. precisam resolver também essa dor da mão de obra, do tempo, né? E daí nasceu essa terceirização, esse foco. Aí, desde 1º de janeiro de 2021, a gente só atende restaurante. Tudo do mundo de alimentação fora do lar, né? Padaria, hambúrguer, pizza. Tá. E aí vocês entregam fechamento DRE, fazem o controle de fluxo de caixa e todas as contas a pagar e receber, é isso? Exatamente. A gente faz o financeiro de ponta a ponta, do operacional ao estratégico, né? Então, os lançamentos diários no sistema, no banco, conciliação bancária, isso é o dia a dia. Tá. E aí, quando fecha o mês, a gente faz os relatórios, né, revisa, fecha os relatórios e entrega uma reunião mensal para o cliente, que aí é um consultor nosso, que analisa o relatório para o cliente e traz os insights, né? Traz onde é que estão os gargalos, como resolver, onde que ele está mandando bem, onde que está mandando mal. E onde está mandando mal, como é que resolve. E como a gente está muito envolvido no mercado e tem bastante restaurante na nossa carteira, a gente consegue fazer o comparativo, né? Fazer o benchmark ali para o cliente, mostrando para ele se ele está indo bem ou mal, baseado no segmento dele, né? Então, se ele é uma hamburgueria, nós vamos falar de CMV de hamburgueria, que é muito diferente de CMV de um restaurante contemporâneo. Né? Se é um sushi, nós vamos falar de CMO de sushi, que é muito diferente do CMO de uma confeitaria. Né? Então, a gente consegue também fazer isso, inclusive de forma regional. Né? Nas regiões que a gente tem bastante cliente, a gente consegue comparar ele com a própria região que ele está, porque a gente sabe que a região muda também os indicadores.
Sim, e que não é uma máxima, né? A gente pode ter um restaurante japonês com CMV de 26 dando prejuízo e um restaurante japonês com CMV de 30 dando lucro, porque depende de uma série de outros fatores, Com né? certeza. E depende da estratégia. Às vezes ele está executando uma estratégia de preço mais baixo, então CMV... às vezes de posicionamento, né? Mas aí tem que ter o volume para compensar aquilo, Sim. né? Então aí vai depender de cada caso. Óbvio que a gente olha Sim. primeiro para a estratégia que o Sim. próprio gestor, que o dono tá executando antes de analisar, né? Porque a estratégia que ele está executando é a base. Isso que você falou, Renata, é muito... Porque hoje o que a maioria das pessoas olham é SMV e CMO, né? Sim. Mas, Que é o prime cost, né? Custo primário ali da operação. E, de fato, é o principal, porque vai dar 60, né? Tem casos que passa de 70. É o termômetro mais importante, né? Mas não é a única coisa. Não é? Aí, se você for colocar um restaurante em shopping, o custo de ocupação pode ser até mais relevante do que um desses dois. Uhum. Às vezes, mais relevante que a mão de obra, né? Porque aí o custo de ocupação fica muito alto. Sim. Então, o custo de ocupação também tem que ser olhado, né? Sim, não, sem dúvida. Tem que cada negócio é um negócio, né? No final do dia não dá. Se fosse receita de bolo, seria fácil, tanto o meu trabalho quanto o de vocês, né? Mas o lance é que cada negócio é um negócio, e por isso que eu dei o exemplo. Eu já peguei mesma tipologia de restaurante no mesmo bairro que tinham indicadores diferentes por posicionamento, por marca, por precificação, e que tá tudo certo, né? Perfeito. Agora, no final, a conta tem que fechar, né? Exato. Se eu tenho um CMV mais alto, eu tenho que ter alguma coisa mais baixa para eu dar lucro. Ou você né? tem que ter uma ocupação, ou você tem que ter um CMO, enfim, você tem que ter alguma outra solução, porque no final das contas é 100%, né? O que você fatura. Aí você vai... Eu brinco que é uma rosquinha e cada débito é uma mordida. Tem que sobrar alguma coisa na sua mão, senão você está fazendo o trabalho errado, né? Exato. E é justamente para isso que serve a DRE, né? É para eu entender onde é que eu estou mordendo onde eu não deveria, né? Onde é que eu estou mordendo mais do que eu deveria. E, de fato, isso tem que estar alinhado com a estratégia do negócio. Total. Né? Às vezes eu aceito morder um pouco mais no CMV, mas aí eu tenho que morder menos no CMO, por exemplo. Sim. Essa parte da estratégia, o que eu já vi de muito erro é as pessoas ficarem em cima do muro, né? Eu não tenho estratégia certa e estou tentando fazer tudo. Eu quero ter volume, mas eu quero ter margem. Às vezes até quero jogar todos os jogos, né? Eu acabo não jogando nenhum. Não dá. Não, e uma coisa muito interessante que a gente vem vendo também nas operações é o seguinte: às vezes o cara fica psicopata em baixar o CMV porque ele está vendo o financeiro, né? Ele já deu esse passo, ele está vendo o financeiro. Aí ele vai só nos números tentando baixar o CMV. E, na verdade, essencialmente, a raiz, a causa essencial é cardápio. Né? Às vezes você está com o cardápio errado. Você fala, sua precificação está certa, mas seu cardápio não é estratégico. Né? Você não tem itens que têm uma flutuação interessante de CMV. Né? A gente já pegou casos que a precificação era feita em cima de um CMV, sei lá, de 25. E aí você não tem margem nenhuma para melhoria de performance, né? Porque você está com CMV igual para todos os itens. Então, isso também é interessante. Depois que você tem os números, esse é seu balizador. Eu trabalho muito com o Antônio, que é o nosso financeiro, né? Que cuida dos nossos clientes, mas a gente só faz estratégia operacional em cima de número e só faz número em cima de possibilidade de estratégia operacional. Então, esse balanço é muito interessante, né? A gente tem uma história legal justamente nesse sentido de um cliente nosso. Isso na época que eu ainda era consultor, né? Hoje em dia eu não faço... Né? A gente tem um time de consultores, mas na época que eu ainda fazia parte do time, a gente tinha um cliente que... A gente tem até hoje esse cliente, inclusive, que ele vendia carne e frutos do mar. Tá. E no trabalho de consultoria, é um cliente muito bom, gerencia muito bem o restaurante. A gente chegou num ponto que não tinha mais muito o que melhorar. E... pensando dali, pensando daqui, a gente falou, vamos pegar o cardápio, né? Vamos entrar no cardápio e vamos entender. Que não era, né, nossa expertise. Não era nossa expertise, não estava no escopo. Mas quando você entende de número, você consegue ir entrando nas coisas. Né? Porque você vai fazendo conta. E aí a gente entendeu que ele tinha os dois pratos que mais vendia na casa na época, tinha CMVs muito diferentes. E aí o que a gente fez, né? A gente entendeu que se a gente aumentasse a venda do prato que tinha um CMV melhor, a gente ia conseguir... Performance melhorava imediatamente, né? Exato. E aí a gente saiu da reunião com a estratégia de... a gente montou um planejamento para ele poder
incentivar os garçons a vender o outro prato. Então já chegava com o cardápio aberto no outro prato. Quando o cliente pedia sugestão, sempre sugeria aquele grupo de pratos, né, com aquela proteína que tinha um CMV melhor. Ou então, quando o cliente, o garçom tentava convencer o cliente, você, primeira vez que vem aqui, esse prato você tem que comer na primeira vez. Sim. Outro dia você come os outros. E aí, isso ele remunerava o garçom a cada prato vendido, né? Que era esse que tinha CMV melhor. E aí no outro mês, a gente foi analisar a DRL e saiu, ele aumentou 50% o lucro, né? Ele lucrava na época 80 mil, né, de lucro líquido. E no mês que ele fez essa estratégia com o mesmo faturamento, lucrou 120. Sim. Né? Então, assim, isso sem faturar nada mais, só mudando o mix da venda ali. Só mudando a estratégia de venda, Exato. né? E olha que interessante o que vocês estão falando. Se ele tivesse o mesmo CMV para todos os pratos, acabou. Ele não poderia ter feito esse trabalho, né? Não tem repertório. Exato. Muito bom. O que eu vejo muito as pessoas errando é olhando para CMV e achando que só vai melhorar a CMV diminuindo o desperdício, aumentando o preço de cardápio, diminuindo o roubo, eu tenho que controlar o estoque, fechar. Né? Você tem que fazer tudo isso, mas tem tantos outros recursos, né? A gente tem um case de um cliente que eu implantei o cardápio, 1 ano depois a gente voltou para mexer. Análise de curva de vendas, análise de CMV de tudo, né? Performance, etc. E aí a gente fez 10 novos pratos. E com estratégia, etc., mês seguinte, redução CMV real 10%. Nossa. É muita coisa. É muito. Né? Bom, gente, mas é o seguinte, esse episódio é um oferecimento de Seara Food Solutions, que está sempre em parceria com seus clientes para trazer soluções inovadoras e não só com seus produtos, mas também com conteúdo de qualidade, por isso que eles estão aqui com a gente. E a PTK, que é uma solução de drinks prontos para você que quer ter um drink de altíssimo nível dentro do seu negócio sem precisar aumentar a CMO, que é um gargalo tão importante, né? Meninos, vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos criar um guia para a galera? Claro. Porque tem muita gente que acha que faz o financeiro, né? E na minha empresa, por muitos anos, o financeiro era contas a pagar, contas a receber. Até tinha um DRE lá no final do mês, mas lá quando a gente tinha o buffet, a gente não teve uma profissionalização do departamento financeiro, né? E que não precisa ser você burocratizar, mas precisa ser você ter indicadores claros, você saber o que você vai olhar, né? Conseguir fazer análise, sair só do operacional e ir para uma parte mais tática e estratégica. Perfeito. Então, acho que tem muita gente que está ouvindo a gente que talvez esteja nesse mesmo momento ou já deu o primeiro passo. E acho que é interessante também, quer terceirizar, entre em contato com vocês. No final do episódio, eu vou caçar um desconto com vocês. Já pensem. Esse aqui é o homem do desconto. Ainda bem que você já avisou que eu já vou matutando, né? Vai pensando que eu vou pedir desconto para os nossos ouvintes. Maravilha. Mas para quem tem a estrutura e pode melhorar, ou para quem tá montando a estrutura, vamos montar aqui, enquanto a gente grava, um guia do que é o financeiro operacional, do que não pode deixar de fazer, e depois do que é um financeiro mais tático e estratégico para melhorar a performance, sempre usando dado como base essencial de qualquer tomada de decisão. Perfeito. Demais. Bora? Vamos cada um dar uma dica e aí eu começo. Tá, vai lá. Fica mais fácil, né? Vamos no operacional primeiro. Show. O que não pode faltar no operacional? Na realidade, eu acho que o passo 1, antes de tudo, que muita gente erra demais, é em não separar a pessoa física da empresa. Sim. E isso eu acho que é assim, o passo... Talvez esse não seja o passo 1, seja o passo menos 1, não o zero, né? E para isso, obviamente, tem que definir um prolabore, né? Então, separar a pessoa física da pessoa jurídica, definir um prolabore ali para você ter a tua retirada, o teu salário enquanto operador do restaurante, enquanto gestor daquele restaurante. E o que vocês indicam para definir o prolabore? Que eu acho que esse é um tema sempre muito sensível, né? O que eu preciso, o que o mercado paga, qual que é essa equação? Eu gosto de usar uma regrazinha que é o seguinte, o valor que você pagaria para alguém fazer aquela função, ou o que a tua empresa tem capacidade de pagar. Dos dois, o menor. Exatamente. Tá. Porque se o mercado, um exemplo, o mercado paga 10 mil para aquela operação, mas a sua empresa pode pagar 5 por conta do momento da tua empresa, obviamente você vai trabalhar por 5 e tudo bem. Mas se for o contrário, a minha empresa pode me pagar 40, mas o mercado paga 10,
Se você definir um prolabore de 40, também vai ser um erro. Porque quando você conseguir ter tua estrutura de custo bonitinha, né? Quando você pegar, vamos supor, uma consultoria com a Rê, aí tá lá, você passa, o custo de mão de obra tá muito alto. Mas não é porque o custo de mão de obra tá muito alto. Sim. É porque o seu prolabore, que faz parte do custo de mão de obra, Tá muito alto. tá fora da curva. Sim. Exato. Então, se quer te retirar 40, pega 10 de prolabore e 30 de retirada de lucro. Sim. E o mês que não der 30, você não vai ter Você 30. Você não tira. E a segunda dica seria... eu vou emendar 2 dicas aqui, tá? Que uma casa com a outra, que é escolher um bom sistema, né? Não adianta... um bom profissional, ele tem boas ferramentas, né? Então, tem que ter um bom sistema. E, geralmente, o módulo financeiro dos PDVs não são bons módulos, né? Então, é importante buscar um sistema financeiro, um sistema de gestão financeira, para poder fazer a gestão financeira do restaurante. E, com um bom sistema, lançar, né, o financeiro ali com antecedência. Não é lançar no dia que paga, é lançar quando a despesa chega, né, quando você fica sabendo da despesa. Tá. E primordial, né? Esse, para mim, Então, é disciplina nos lançamentos, disciplina nos lançamentos e a conciliação bancária todos os dias, né? Eu acho que conciliação bancária é igual tomar banho. Tem que ser todo dia, não pode pular um dia, porque vai acumular. Se acumular, você vai largar de mão, porque tem um monte de outros afazeres e aí já era. Se você fizer todo dia, você gasta 5 minutos. Se Exato. acumular, você vai gastar horas e aí você vai falar que você não tem tempo para fazer aquilo. Exatamente. Porque, vamos falar a verdade, é chato pra caralho. Chato demais. Especialmente para quem não tem essa vocação, mas sendo dono de negócio, você precisa ter, você não tem opção. Não é? Perfeito. Então, fazendo todo dia, você gasta 5 minutos e está sempre organizado. Mas expliquem o que é uma conciliação bancária, porque às vezes a galera acha que é um negócio muito difícil também. Não, é super simples. Na verdade, o que é uma conciliação bancária? Você está lá colocando as informações financeiras no seu sistema, né? Lançando lá as despesas, né? Enfim. Só que essas informações, elas precisam estar alinhadas com a realidade. Porque você pode deixar de colocar uma despesa, porque esqueceu, ou colocar uma despesa a mais, alguma coisa a mais, porque também deu um vacilo. Então, o que é a conciliação a conciliação bancária? É você arredondar isso todos os dias. Então, você vai pegar o que está no banco, o que está acontecendo na tua realidade, que é a tua conta bancária, e vai conciliar com o teu sistema, né? Para poder bater o que está lançado com o que está no banco. Se tem alguma coisa faltando, você vai ver. Se tem alguma coisa a mais, você vai ver e vai ajustar. Isso tanto para entradas quanto para saídas, certo? Tanto para entradas quanto para saídas. Eu converso muito no dia a dia com dono de restaurante, né? Igual lá no evento do Servir, que a gente teve a oportunidade de estar ali, você sempre está conversando, aí você pergunta para o cliente, o que você acha que tem de melhoria no seu financeiro? Eu pego os números, eu pego a DRE, mas eu não sinto firmeza. Esse não sentir firmeza do número é resultado da falta da conciliação. Sim, não, e você não poder acreditar nos seus números é a mesma coisa que você não ter os seus números, né? Porque aí você fica inseguro para qualquer tomada de decisão. Mas quando você faz a conciliação bancária, isso garante que todas as transações de despesa, de receita do teu banco ou dos seus bancos, né? Que dono de restaurante tem... Gosta de ter banco. Tem pelo menos 16, brincadeira. A gente já pegou uma vez uma cliente que tinha 16 bancos, assim. Coisa. Socorro. Ixi, brincadeira. Não, isso também isso é um ponto, né? Para que tanto banco? E quando você tem menos coisa para olhar, você ganha mais eficiência, né? Com certeza. A dica extra da Recruz aí, ó. Simplificar, porque realmente financeiro, cara, quanto mais fácil você puder deixar o teu dia a dia, né? Muitos clientes até perguntam pra gente, cara, mas que banco você sugere? A gente normalmente coloca 3 quadrantes, né? Escolhe um banco do governo, escolhe um bancão privado e um banco digital, cada um com a finalidade, né? O banco digital você não vai pagar Pix, você vai transacionar ali movimentação sem custo de transação, né? Sem pagar pacote e tudo mais. O banco do governo, normalmente você tem acesso a linhas de crédito, e o privado também, né? Você vai ter relacionamento. Sim. No do governo você vai ter linha de crédito subsidiada, né? Às vezes vai abrir uma loja nova, vai fazer uma reforma, você tem um Pronamp, um FCO. E precisa ter histórico para isso. E precisa ter histórico para isso. No privado você vai ter um capital de giro, um cartão de crédito bom.
Né? E no banco digital, você, além de ter um custo menor de operação, tanto no Pix quanto a mensalidade da conta, né? No digital você não tem, ou tem barato, você também tem uma tecnologia melhor. É muito melhor você usar o internet banking de um banco digital do que desses outros bancos maiores. Mas para isso, você não vai passar e abrir uma conta em cada agência, em cada banco que você passa na frente, não. E se o restaurante, uma dica, né? Se o restaurante tem, que normalmente tem mais de um banco, escolhe um para focar. Escolhe um, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho Caixa, eu tenho Itaú, Bradesco, tenho todos. Mas foca em um, porque é aquele banco que você vai focar a conciliação, é aquele banco que você vai focar o pagamento. Até se precisar buscar um comprovante, alguma coisa no futuro, tá ali. Sim, o banco... se você tiver 5 bancos, você vai ter que fazer conciliação de 5 contas, né? Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Você entender qual é o motivo disso, senão simplifica, vai enxugando, né? E ainda dentro do operacional, tá lançando todos os dias, tá fazendo a conciliação bancária, tá separando a pessoa física da pessoa jurídica, você já tem ali uma base de dados boa para partir para as outras coisas, né? Para ter um financeiro redondo. Ou seja, se eu tenho uma base de dados, eu consigo ter relatórios. Né? Então, o próximo passo seria justamente fechar esses relatórios. Tanto o fluxo de caixa principais, fluxo de caixa e DRE. Tá. Vamos explicar o que é um fluxo de caixa? Tá. O fluxo de caixa é o seguinte, você vai projetar, né, o caixa da sua empresa, o fluxo de caixa projetado é o que é o mais importante, olhar para o passado é importante também, mas com o intuito de olhar para frente, né? Então, olhar para frente... muito mais comparativo, né? É muito mais como uma forma de entender o futuro do que só de ficar olhando, porque o que passou, passou, né? Então, uma vez que a gente consegue, a partir do fluxo, entender o que vai acontecer lá na frente, eu consigo me planejar. Eu consigo saber que lá no 5º dia útil, no dia de pagar salário, talvez vai faltar dinheiro. Então, eu já vejo se eu faço uma antecipação de cartão, ou então se eu busco lá no banco uma linha de crédito para me ajudar com relação àquilo. Ou você já faz uma estratégia antes, já né? Faço uma estratégia que isso acontece muito. Eu lembro do meu financeiro, né? Lembrando que eu falei para vocês, era contas a pagar e contas a receber só lá no buffet. Falava, para amanhã a gente precisa de 30 mil. Eu falava, porra, para amanhã 30 mil, que eu nem vendendo o corpo eu consigo 30 mil para amanhã. Não dá. Agora, se me avisa 15 dias antes, aí eu tenho manobra de negociação com tô com 3, 4 clientes aqui para fechar. Eu sei que eu preciso de 30 mil para a semana que vem, eu vou oferecer um pagamento à vista com uma condição especial. Né? Pronto, resolve o problema. Ou então você, por exemplo, trazendo para a realidade de quem é dono de restaurante, daqui 15 dias eu tenho que pagar uma folha, né? Uma folha de pagamento, né? Pagar salário. Ou uma guia de imposto. Eu não consigo negociar o salário com o funcionário, obviamente, nem consigo negociar com o governo. Mas eu negocio com o meu fornecedor. Sim. E aí eu pego alguns boletos que tem para vencer daqui até lá e jogo lá para frente. Só que você também precisa de antecedência para você não ferrar o cara. Se ligar para ele no dia que vence o boleto... Porra, você vai enfraquecer a sua parceria. Exato. Se você liga para ele 10 dias antes e fala, puta, preciso de uma semana nesse prazo, o cara vai fazer sem reclamar, né? E você ainda ganha uma moral, que ele vai falar, poxa, me ligou 10 dias antes. Não, eu quero organizado. Eu vou contar uma história assim bem legal, porque normalmente o que as pessoas fazem muito é olhar para a DRE. Né? E de fato a DRE é onde você vai entender os principais indicadores, CMV. Sim, é o raio-x, né? É, o raio-x. Mas o que sustenta a empresa no dia a dia é o fluxo de caixa. E eu e o Lucas, nós somos, né, da área financeira. E a gente sempre, assim, lendo DRE todo mês, várias DREs, a gente sempre olhou para a nossa DRE da Voxel também. Só que a gente desprezava o fluxo de caixa. Exato. Tá. E aí, o que a gente fez, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? 2 especialistas, né? Aí, gerenciando uma empresa. A gente nunca teve problema de fluxo de caixa. Sempre foi uma empresa que arrumava o cliente, pegava o dinheiro do cliente, né? Assim, o honorário, reinvestia e a gente sempre conseguiu crescer com o dinheiro do cliente, né? Tem até o termo, né? Bootstrap, né?
Lucas é o homem dos termos em inglês aí. Como é que é o termo? Não, é porque tem empresa que é investida, né, que vive do capital de fora, e empresa que vive do dinheiro do cliente, a gente nunca recebeu investimento nem nada. E aí existe um termozinho que a galera coloca aí no mundo das startups, que é uma empresa bootstrap, né, que vive do dinheiro próprio. É Sim. isso. Aí a gente estava num viés de crescimento. A gente tinha um escritório na época de 100 metros, sei lá, deveria ter uns 30 e 40 funcionários. Aí crescendo a gente falou o quê? Vamos ter que sair desse escritório. Não cabia mais ninguém. Vamos arrumar outro escritório. Aí a gente pegou um escritório 3 vezes o tamanho, 300 metros. Primeiro Sem olhar o aluguel. fluxo de caixa, hein? Olhando só DRE. Primeiro aluguel, pô, vamos lá. A gente pega, faz do nosso jeito, vai ficar top, vai ficar lindão. E a gente gasta uma nota ali, mas tá tudo bem. A empresa dá lucro, vai dar tudo certo. Mas nessa aí, as vendas sempre tiveram, mas não foram o que a gente estava projetando. Tá. E a despesa de uma obra estava toda já comprometida. E obra é um negócio muito legal, que você sabe o quanto você começa e quanto você quer gastar. O dia que ela acaba e quanto você gasta de fato é sempre uma surpresa, né? E muito Exatamente. maior do que o que você queria. E nesse ponto, porque assim... E junto disso a gente ainda fez um baita investimento em aquisição, em publicidade, né? A gente cometeu um erro de tomada de decisão olhando para a DRE, porque algumas coisas que a gente estava fazendo era investimento não operacional, vamos dizer assim, né? Sim. É investimento futuro e tudo mais. A linha do resultado do lucro operacional da empresa Tava lindo. linda. Mas a gente consumiu esse resultado todinho investindo. E aí o fluxo de caixa negativo. Nisso daí, se a gente não fosse atrás bater na porta para buscar capital externo, a empresa não tinha se sustentado. Por quê? Porque a gente precisa pagar folha, a gente precisa pagar fornecedor. Então isso é muito Vocês foram queimando o Esse caixa erro. que tinha ali olhando o DRE, mas na verdade vocês não foram olhar que era um DRE regime caixa ou regime competência? Não, regime competência, competência. que é o problema. É o que lasca. Vamos combinar um negócio? Todo mundo que está começando o financeiro tem que ter um DRE regime caixa. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, porque essa confusão que vocês que trabalham com isso fizeram é muito comum, né? Porque o cara vê um dinheiro que, na verdade, ele não tem. Porque não entrou esse dinheiro ainda. Exato. Esse cartão de crédito que ele vendeu hoje tá D30. Então, sempre que a gente fala tentando simplificar, né? Pô, não consegue ter os dois? Tenha de caixa, porque o caixa vai bater com a conciliação, que vai bater com o seu fluxo de caixa, e é muito mais fácil o entendimento daquilo. É verdade. Mas, assim, para restaurante é complicado porque, pro nosso caso, é tranquilo, né? Inclusive, hoje, depois disso, a gente decidiu, vamos olhar pelo caixa. Por quê? No Foodness eu só olho caixa. A gente vai fazer competência eventualmente, mas assim, não é minha prioridade. Eu acho que tá certo. Tanto para você quanto pra gente. Mas para restaurante é mais complicado. Por quê? Porque restaurante tem estoque. Né? Então, ele usa hoje o filé mignon, e esse filé mignon ou ele já pagou no mês passado ou ele vai pagar no mês que vem. Aí, fora isso, a venda é a prazo, né? A venda do restaurante no crédito, a venda no voucher e no iFood, nos deliveries, né? É a prazo. Só o débito, o Pix e o dinheiro que é à vista. Então, para você calcular os indicadores, é importante que o dono de restaurante entenda um pouquinho de competência, né? É importante que entenda, porque senão não tem como calcular o CMV. Né? Dá para calcular, na verdade não tem como calcular nenhum indicador, né? Justamente por conta da venda que é a prazo. Se você pega o que entra no mês versus o que você vende no mês, que no caso o que entra é o caixa, o que você vende é a competência, pode dar uma diferença muito grande. Mas aí eu vou te falar o que a gente faz. A gente criou uma estratégia que é a seguinte: a gente separa, para a gente DRE é uma visão financeira, para a gente CMV real é uma visão operacional. Perfeito. Tá? Então, se eu estiver olhando só caixa, eu vou estar olhando ali para o meu DRE, vou estar olhando o regime de caixa, tá tudo certo. Cálculo CMV Meu CMV, e a gente separou o que é, tanto que a gente nem chama o que vem no DRE de CMV, a gente chama de CMC, custo da mercadoria comprada, Perfeito. Justamente porque eu tenho estoque. Só que aí no paralelo, né, como indicador operacional, eu vou olhar CMV real. Que para quem está ouvindo é o que eu tinha no estoque, mais tudo que eu comprei, menos o que ficou.
dividido pelo que eu faturei, pelo que eu vendi de fato naquele período, né? Estoque inicial mais compras menos o estoque final. Eu acho que era bom a gente explicar também para quem está ouvindo a questão do caixa e competência, que isso não é muito... Ah, boa. Isso não é uma legal. coisa que todo mundo Manda entende, ver, né? João. Assim, caixa é o simples, né? Caixa é o dia que você pagou e saiu da conta, o dia que entrou aquele dinheiro na conta. É o dia que pingou e o dia que saiu, né? Exato. O que normalmente o pessoal tem dificuldade é no competência. Competência, eu gosto de definir que é o dia que você gerou aquela receita ou aquela despesa. Eu comprei um forno combinado, eu vou pagar em 10 vezes. No competência, ele entra no dia que eu comprei o forno combinado, né? Porque foi quando no você caixa, gerou, né? entram as minhas parcelas. Exatamente. Eu fiz uma venda hoje, vamos supor que hoje seja o último dia do mês e o dinheiro cai amanhã no débito D+1. O dia que eu gerei essa receita foi hoje. Uhum. Né? E nesse ponto aí tem um mês que normalmente é muito prejudicado quando você olha só para a caixa, que é fevereiro. Que normalmente é um mês menor e muitas vezes o carnaval cai na última semana. Aí toda a tua venda do carnaval e do final de semana acumula e gera caixa em março. Uhum. Já teve alguns meses que alguns anos, que o fevereiro ficou um mês horrível de caixa, mas entrava uma baita bagatela em março, né? Sim. Então isso é importante entender. Não, e isso foi um dos motivos, por estar na operação, isso foi um dos motivos que eu comecei a separar, né? E junto com o Antônio a gente foi chegando nessa conclusão, porque eu lembro de estar dentro da operação e ver assim, tinha uma empresa que eu estava fazendo um trabalho pontual de cardápio, por exemplo. Aí tinha uma consultoria que fazia CMV. Aí, não pode comprar nada no dia 30. Eu falei, mas por que caralhos não pode comprar nada, gente? Não faz nenhum sentido isso. E era por conta dessa confusão do DRE, de apresentar bons resultados no DRE. Precisava esperar virar o mês, etc. Não era nem por uma questão de verba, que eu gosto muito de trabalhar com verba para falar de financeiro, né? Eu acho que estabelece outra estrutura organizacional quando se tem verba. Você para de comprar e gastar no hábito. Exato. E passa a comprar e gastar baseado na gestão, né? Na estratégia. Baseado em número, né? Baseado em informação. É uma coisa muito boa, assim, uma dica para quem está ouvindo, né? Você quer bater um CMV, vamos supor, um exemplo, de 30, você pega a tua projeção de venda da semana e fala pro teu comprador, cara, você tem aqui, se a projeção de venda da semana... Seu CMC, no nosso caso, né? Por nossa metodologia. Para vocês não é no caixa, é no competência. Só botar um parênteses nessa história do CMV e do CMC. A gente faz o CMC, tá? Nossa DRE lá é o CMC também. E assim, a gente já fez alguns estudos com base nisso, porque dos nossos clientes, alguns fazem gestão de estoque, outros não. A minoria, infelizmente. Infelizmente, a minoria faz gestão de estoque. Vamos já deixar essa dica, que gestão de estoque é o seguinte, do mesmo jeito que a gente está falando de contar o seu dinheiro e fazer a sua conciliação bancária, estoque para mim é exatamente a mesma coisa. Exato. Saca a Casa de Papel, o seriado? Quando eu entro no estoque, eu vejo um monte de barrinha de ouro. Perfeito. Porque ali é o seu dinheiro imobilizado. E pior, ele tem prazo de validade. Exato. E pior, às vezes, dentro do teu estoque tem mais dinheiro que na tua conta. Diria que quem não faz gestão de estoque, garanto que isso está acontecendo. Exato. E aí tem um monte de dinheiro parado lá e você pegando cheque especial para pagar boleto. Exatamente. E o dono do restaurante não deixa ninguém entrar na conta bancária dele assim, né? Mas o estoque não tem nem isso chave, foda-se. Foda-se, tá lá os Jack Daniels, filé mignon. Exato. E aí o parênteses que eu ia colocar e aí os nossos clientes que não fazem gestão de estoque, eles às vezes ficam desesperados. Poxa, mas esse CMV não é baseado no estoque e tudo mais. E para tranquilizá-los, a gente começou a pegar o cliente que faz gestão de estoque, comparar o CMV real, né, que é o estoque inicial mais compras menos estoque final, com o CMC. E a diferença é muito pequena. Por quê? Porque o prazo de estocagem é baixo.
Sim. Né? E o cara que faz controle, naturalmente, ele compra melhor e não estoca muito. Exato. Então, isso vai ser muito próximo. E aí a gente olha um recorte mais longo, né? Exatamente. Se a gente estiver falando de um ano, aí eu consigo comparar meu CMV real com meu CMC. Vai dar, E, na média, a obviamente, mesma coisa. tem que estar parecido, né? É. Senão tem alguma coisa errada. Tá estocando muito, enfim, tem algum problema. Tem algum problema. Mas para o cara que não faz, ele não tem essa consciência. Porque ele está estocando ou ele está comprando com base no hábito e não da necessidade. A venda cresce, cai, né, dependendo da sazonalidade de algum evento, alguma coisa que ocorreu durante o mês. Essa venda varia muito, mas o comprador está comprando toda segunda-feira do mesmo jeito. Aí, ou o que pede, né? Como é que faz a compra? O chefe passa o que precisa. Aí você vai falar com o chefe e fala, você faz o que precisa com base no quê? Porque eu já sei mais ou menos o quanto usa. Exatamente. O mais ou menos no financeiro me mata. E o chefe geralmente ele mais quer... ou menos a mesma coisa, né? Nunca... E o chefe geralmente ele não quer, dependendo de como é a estrutura do restaurante, o interesse dele é não faltar o produto. Né? Ele não tá muito interessado em reduzir custos. Né? Ele está interessado em entregar um bom prato. Sim. Então você precisa ter alguém olhando para isso também, para poder frear o chefe. São os freios e contrapesos. Mas aí quando a gente tem os números organizados, a gente pode sair do operacional e começar a ir para o tático, que é envolver as lideranças no conhecimento dos números, né? Mas vamos voltar para o nosso fluxo ali. A gente falou, então, de o que é operacional. Lançamentos, conciliação bancária, fluxo de caixa, DRE. E separar a pessoa física da pessoa jurídica. E separar a que jurídica é da o princípio da entidade. E uma outra coisa do DRE que eu vou defender o regime de caixa é o seguinte. Ele está sendo feito todo dia. Dia 30, dia 31, ele está pronto. Isso é verdade. Competência, você tem que esperar gerar a guia. Aí você vai conseguir olhar para ele lá para o dia 10. Para quem está olhando para fazer estratégia ou para controle, já ficou muito longe, né? O caixa te dá um raio-x eminente ali da situação. Então, eu falo, está começando, não tem a possibilidade de fazer os dois, faz caixa e DRE real. E CMV, né? O CMV real. O CMV real. Perfeito. Agora, tem um pouquinho mais de maturidade, faz os dois, tá tudo certo. Um você olha para uma coisa, o outro você olha para outra, para conseguir fazer planejamento, etc. Mas é uma forma de quem está começando conseguir ter um pouco mais de clareza, né? O que a gente faz lá na Voxel para os clientes dia 10, a gente garante a entrega da DRE por competência. Mas aí, como você mesmo falou, né? Mas e o imposto? Ninguém tem guia do imposto. Que a guia do imposto, a competência, o fato gerador é o mês anterior. Sim. E essa guia é para pagar dia 20, tem contador que manda dia 18, 19, dependendo, né? A gente faz pelo percentual do último mês. Pelo percentual... Sim. Que vai ser bem parecido. Pode ter um pouquinho de diferença? Pode. Mas, sim, de fato, aqui a gente já tem que ter um nível um pouquinho mais elaborado, um pouco mais trabalhoso. Para quem quer começar e ter ali já, de fato, informação, acho que dá para começar bem. Não, e como eu tive buffet, eu comecei a fazer o caixa lá atrás e defender o caixa por conta disso. Eu tinha um buffet de eventos. Aí eu recebia o meu DRE também, tinha uma menina que fazia o financeiro pra gente, super boa. Depois que a gente foi amadurecendo isso, eu recebia dia 10. Dia 10 já é um terço do mês. Para qualquer estratégia que eu precisasse fazer, eu tinha muito pouco tempo de ação. E aí a gente começou a fazer o caixa. Aí a hora que a gente começou a fazer o caixa, isso me deu uma segurança muito importante. Então, eu acho que tem um movimento aí interessante para o cara. E se o cara tá fazendo a conciliação dele bonitinha, se o DRE dele tá montado. Tá montado, tá ao vivo, não né? tem que... Tá ele acontece dia a dia, né? Exatamente. Eu acho que aí também vai uma outra dica, assim, que independente do dia, eu acho que o empresário, o dono do restaurante, tem que separar uma data do mês. Porque não é só gerar informação, não é só ter o indicador, mas é separar uma data do mês. Vamos supor, somos nós 3 os sócios dessa operação. Vamos sentar os 3 agora, de preferência fora da operação, para a gente conseguir criticar com o olhar de fora, falar abertamente
para entender o que a gente pode ir linha a linha, número a número, o que a gente pode otimizar, onde que a gente ganhou, onde a gente perdeu, né? Porque senão você tem a informação, bota embaixo do braço, tem um número. Ou tem lá o DRE e não faz nada com ele, né? E acho que essa é a parte tática e estratégica fundamental, né? Vamos para a parte estratégica agora, que vocês falaram do financeiro. Vamos e aí, lá. o que ela engloba? Tá. Começa por aí, né? Por onde o João Breno falou, que é justamente isso. Não adianta nada a gente fazer o operacional bonitinho, fazer o tático e alinhar as lideranças e tudo, mas os donos, né, os sócios, não sentarem na mesa para poder entender se esse negócio de fato está indo bem, aonde precisa melhorar, se a gente consegue expandir, né? Já começa um outro tipo de conversa, né? Onde que dá para a gente poder para melhorar as margens, o que dá para enxugar, aonde que a gente precisa investir, né? Então esse momento, né, entre os sócios é muito importante que ocorra. E aí pode ser uma reunião com várias temáticas, né, para tratar de vários temas, mas com o financeiro sendo a base disso. A gente, lá na empresa, a gente trabalha o cliente numa jornada, né? Aí quando o cliente já está no nível maior, ali na frente, a gente trabalha a jornada dele de duas formas. Ou ele está olhando para a DRE, para os números, buscando eficiência, que normalmente é onde está a maioria, né? Que está olhando eficiência, como melhorar um indicador de CMV, de custo de mão de obra. E já tem um outro que ele está num ponto que a gente chama mais estratégico, que ele olha para a DRE e aí ele começa a olhar, cara, e se eu abrisse uma outra operação com outro formato de custo de mão de obra? Então aí ele já começa a usar essa informação para tomar decisões de crescimento futuro. Sim, então, de expansão, né? De expansão. Ah, não, então eu acho que o modelo que eu tenho aqui, eu posso ter 10 se eu tiver um sócio operador. Então ele começa a usar, mas a base tem que ser o número. Porque se ele não tiver uma tomada de decisão na base do número, normalmente fica muito no achismo, né? E o achismo é o pior inimigo do empresário. Né? Exato. E quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de futuro, né? A gente está falando de olhar para frente, né? Como pegar tudo isso e projetar para frente, otimizando o valor, né? Aumentando rentabilidade. E se a gente fala de futuro, né, então vamos pegar o caso de um restaurante que está bem ajustado, está bem gerenciado e agora quer expandir. A gente não está falando de expansão. E existem várias formas de expandir. E o número junto com outras informações, te dá essa visão. Né? Eu vou expandir franqueando, eu vou expandir com sócio operador, com loja própria, né? E às vezes até eu vou expandir aumentando o meu fluxo ou tendo outro produto dentro da mesma loja, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando em expansão vinculada imediatamente a novos custos. Né? Eu gosto muito de pensar, essa minha loja está no teto do que ela pode me trazer de faturamento com o mesmo custo fixo? Se a resposta é não, não pense em expansão. Verdade. Estou no auge da minha eficiência, estou na melhor performance de CMV, estou na melhor performance de CMO. Isso é maravilhoso. Agora, estou no meu teto de venda, essa loja está entregando tudo que ela pode vender? Se a resposta é não, trabalha muito mais expansão interna do que próxima loja. Né? Isso Teve uma cliente que a gente encontrou até lá no Servi, uma cliente nossa, e ela falou, mas eu estou pensando em abrir, ela tem uma loja de camarão, uma franquia. Falou, eu vou abrir uma marca própria de churrasco, churrascaria, não sei o quê. A gente falou, só toma cuidado que ter 2 restaurantes não é só o dobro do trabalho. É mais que o dobro. Não é só 2x, não. Não, e você divide a sua energia, você divide a sua... Até, às vezes, a sua equipe, né? Suas lideranças. Você vai falar, esses gerentes aqui vão pro... E se você está no momento de expansão, eu acho que tem mais a que fazer, né? O Garrido contou no Servir que ele sempre trabalhou essa estratégia com o time. Então, vamos fazer essa loja dar certo para a gente poder abrir outra. Então, eu vou promover todo mundo que está aqui. É uma maneira de expandir muito inteligente, mas você precisa estar no auge da sua eficiência, porque senão você multiplica o seu custo,
multiplica o seu problema, divide a sua energia e a sua rentabilidade, né, sua última linha ali, ela achata. E eu não sei se vocês já vivenciaram isso, mas toda vez que abre-se uma segunda loja, a primeira sofre. Né? A primeira fica mais ineficiente, a primeira, natural. o resultado operacional dela achata. Então, precisa se estar preparado para isso. Quando você vai expandir, a gente precisa pensar o que a gente está abrindo mão, né? E tem um conceito muito legal que é o triângulo da expansão, né? Que a galera fala por aí, que eu acho que é bem didático e bem bacana, que é o seguinte. Quando você tem 3 pontas aí nessa história. A qualidade, a margem e a velocidade. E se você for expandir, você tem que escolher 2 para abrir mão de uma. Então, por exemplo, se você escolhe o caminho do sócio-operador, você consegue manter qualidade e você consegue ir rápido. Mas você consegue manter qualidade e manter a margem, mas você perde velocidade, porque não é rápido expandir com sócio-operador. Agora, se você vai pela franquia, você consegue manter margem, né? Você consegue ir rápido, mas a qualidade cai, porque quando você vai franquear, é difícil você manter a mesma qualidade da sua loja que você toca. Sim, né? o seu controle de O qualidade seu fica controle muito mais complexo. Fica muito mais complexo, exatamente. Com sócio-operador, não. O sócio-operador, geralmente, ele é formado por você. E mas a margem na franquia também é diferente, né? Porque quando você tem uma loja própria, aquele resultado é seu. Quando você franqueou, aquele cara precisa ganhar dinheiro, né? Esse é o princípio básico da franquia de sucesso. E aí você entra com royalty, você não ganha, não tem mais o percentual. Então vira outro jogo, né? Vira outro jogo, exatamente. Eu tô vendo pela nossa conversa que a Voxel e o Foodness estão muito alinhadas, assim, só mudam os termos. Sim. Mas a gente fala exatamente isso, cara. Para tu expandir, primeiro passa pelo processo de eficiência. Olha a tua operação todinha, ela já tá eficiente. Você não consegue melhorar mais nada, ou em venda, ou em margem. Aí sim é a hora de tomar uma decisão de expansão. Porque senão, como é que você vai correr sem caminhar, né? Como é que você vai dar um passo, sendo que aquela tua operação ainda não está eficiente, né? Sim, é a mesma coisa pensar, eu tenho um filho, eu estou atrasando a escola dele todo mês e eu não consigo ter tempo de qualidade com ele, já sei, vou ter outro. Exatamente. Né? Já sei, uma decisão muito boa, vou ter outro. Exatamente. E tem muito empresário que eu percebo que vê a expansão como uma forma de resolver o problema da loja que ele tem, né? A loja tá ruim, não tá legal, e ele pensa, então vou expandir porque vai melhorar. Porque lá na outra... Sim, porque Deus é brasileiro, qual que é a conta, né? Não, é porque lá na outra, aqui eu abri errado, a minha cozinha o formato é errado, o meu time é errado, mas se eu abrir a segunda, aí... Essa aqui a segunda eu vou ganhar 1000% ali. Obviamente, na segunda a gente consegue refinar um monte de coisa de aprendizado estrutural, por exemplo. Às vezes é muito difícil você fazer uma reforma para a cozinha ficar perfeita como você poderia fazer numa segunda, né? Isso é um detalhe, mas tem todas as outras coisas. Se você não conseguiu implementar uma liderança, ter os processos claros, treinar e capacitar seu time, fazer as mudanças mesmo que precisa acontecer, é quase sonhador achar que na segunda você vai conseguir implantar dessa forma, né? Muitas vezes é o viés da afirmação, né? Eu já tomei a decisão de que eu vou abrir uma sem... Eu tô justificando. Desculpa, Tô justificando, porque lá eu vou fazer a cozinha dos sonhos, A região é melhor, esse meu ponto não é bom, né? É muito fácil, né? Terceirizar a culpa da operação não estar boa, né? É muito fácil. E o que a gente vê normalmente... A gente conhece muitos donos de restaurante, né? E o que a gente vê normalmente o pessoal ganhando mais dinheiro é fazendo o básico, tipo, controlando as coisas básicas, tendo controle do simples. Então, o básico é isso, é ter um número. O básico é o mais difícil de fazer, porque ele tem que ser repetido todo dia, né? Ele não acaba nunca. Tem que ter disciplina, né? Exato. E a gente tem essa necessidade da novidade, de inventar moda, digamos assim, né? Ter uma grande ideia é muito mais fácil do que você executar ela todo dia, né? E Exato. fazer ela durar por 20 anos com saudabilidade financeira. Exatamente. E isso que o João falou é muito verdade. Assim, na nossa experiência com os nossos clientes e com o ecossistema que a gente está no meio,
a gente percebe que quem dá mais certo geralmente é quem faz o basicão todo dia, aquele chatinho ali todo dia, Sim. sem É ficar a conciliação, inventando muito. faz É todo a gestão do sentido. estoque, é a conciliação. Não é criar um prato novo todo dia e fazer aquele prato que você já tem no cardápio melhor, mais rápido, mais barato, Exatamente. né? Com mais padrão, com mais processo. Exatamente. Exatamente. E quando você faz disso uma gincana mental, isso passa a ser divertido, né? Porque normalmente a gente tem, não, a ideia nova que é boa. Fala, não, como é que eu posso melhorar a ideia velha e deixar ela perfeita, muito perto do perfeito, vamos supor que o perfeito não existe. Que é a melhoria contínua, né? Aquele ajustezinho fino toda hora. Quando você pega gosto, aí vai longe. Vai longe. Eu e o Lucas, a gente estava até esses dias revisitando conceitos da nossa empresa e a gente falou, cara, eu acho que o que a gente precisa no nosso negócio não é ser inovador. É olhar uma melhoria contínua, que é justamente isso que a gente está falando. Esquece ter uma ideia disruptiva, esquece isso. Pensa em melhorar um pouquinho a cada dia o que você já consegue. Pensa em entender o que a gente consegue fazer de processo, de formas de fazer mais rápido, melhor. Porque é aí que mora a inovação, tá aí, na minha visão. A Monique Evelyn falou uma frase muito boa, que a inovação é fazer bem feito. A melhor inovação é fazer bem feito. E é difícil, né? É difícil a beça. Meninos, se vocês fossem dizer assim, quem é o perfil, e acho que tem a ver com duas coisas, o perfil da empresa, momento da empresa, e o perfil do gestor. Quem deve terceirizar e quem deve absorver? Legal. Quer responder? Como assim? Não entendi. Quem deve terceirizar a parte financeira e quem deve absorver e ter dentro de casa. Porque apesar de vocês prestarem esse tipo de serviço, não é para todo mundo, né? Tem um nicho muito específico. É o seguinte, o serviço de terceirização não é barato. Né? Ele não é barato, mas ele é mais barato do que você ter um time. Tá. Né? Só que quando o restaurante é pequeno, né, e aí a gente está falando, vamos colocar um número aqui, né? Claro que cada segmento vai ter uma margem, enfim, mas um número mágico de 2 milhões ano de faturamento, Tá. O próprio dono ou alguém ou alguém que possa ajudá-lo, que está ajudando na parte administrativa, consegue fazer porque o fluxo é pequeno. Tá. Acumulando função, né? Vai acumulando função, então o próprio dono vai fazendo, até porque ele pagar uma terceirização vai arrancar um pedaço importante do faturamento e do lucro dele. Né? Então, E aí ele tem uma operação que ele precisa estar em cima e acompanhando. Bom, ele vai precisar em todos os momentos, né? Mas talvez nesse caso, abaixo de 2 milhões ano, esse cara tenha que estar mais presente no dia a dia. Mesmo que ele não execute, ele precisa acompanhar. Exato. E não só isso, mas ele pode pegar esse recurso que ele investiria numa terceirização e investir em venda, em melhoria de produto, em entrega. Eu acho que se você está faturando menos que 2 milhões anos, você só tem que pensar em vender mais. A não ser o caso de um café, um gelato, que aí é fato que tem uma margem alta, né? Passou disso, começa a fazer sentido a terceirização, né? Passou de 2 milhões ano, que vai dar mais ou menos aí quase 200 mil reais mês, né? 180 mil mês. Já começa a fazer sentido terceirizar o financeiro e é melhor do que você internalizar e montar um time. Por quê? Porque quando você terceiriza, você não tem que se preocupar com gerenciar um time, você vai gerenciar um contrato entre PJs. Né? E do outro lado tem uma empresa especializada. Então não vai te dar o trabalho que um funcionário vai te dar. Fora você não precisa treinar alguém para fazer o que você... Para fazer um financeiro, sendo que você não sabe fazer, né? Exatamente. Como é que eu vou treinar a Rê para fazer aquilo, sendo que eu não sei fazer, né? Exato. Sim. E se você for contratar alguém pronto, aí vai ficar caríssimo. Aí não tem nem como cogitar isso. Então, a partir de 2 milhões ano faz sentido a terceirização. Tá. Eu diria que mesmo se o sócio tiver um background de finanças, por quê? Porque ele usa essa experiência dele para tomada de decisão e não para ficar lançando boleto, ele fazendo gasta conciliação. mais tempo no estratégico do que no operacional. Né? Exatamente. Então, mesmo que um dos sócios ou o sócio, né, tenha essa expertise em finanças, eu acho que faz sentido terceirizar. Tá. Né? Porque aí ele pode ser o fiscal do contrato com a empresa de terceirização e utiliza o tempo dele no estratégico junto com os consultores.
Porque ele é a hora mais cara, ele é o olhar principal sobre aquela operação. Ele precisa gastar o tempo dele fazendo o que ninguém vai fazer, né? Que é olhar o negócio com o olhar do dono. E tendo uma equipe própria, e quando o restaurante está perto desses 2 milhões ali, ele vai ter uma pessoa, não vai ter uma equipe, 30 dias no ano, essa pessoa vai estar fora. Então, ele vai ter que pôr a mão na massa. Tem atestado médico, tem tudo. Então, ele vai ter que conviver com isso. Com a terceirização, ele não convive com nada disso. Todo dia, quem convive com isso somos nós, né? Sim. O nosso colaborador tira férias ou por um acaso tem um atestado, outro colaborador vai substituir a operação e ele não vai nem sentir. Agora, ficou muito grande, tem muitas lojas e tudo mais. Ainda vale a pena terceirizar? Vale a pena terceirizar parte, né, do financeiro, porque no início você contrata um sistema e tudo, então você faz, né, até os 2 milhões. Passou dos 2 milhões, você terceiriza, alguém faz para você. Ficou muito grande, você entra já num jogo que é fazer junto, né? Você faz uma parte ali, monta talvez um time operacional, porque aí começa a ficar muito caro terceirizar também, né? Tá. Já dá para fazer conta de internalizar parte desse financeiro, só que aí você coloca uma terceirização, por exemplo, alguém treinando esse time, né, auditando esses relatórios, e aí você faz junto, né? E aí Cara, auditoria é um tema pouco falado, mas tão importante, né? Eu acho que é porque é caro também, né? E aí faz mais sentido para os grandes, né? E a gente pode falar da auditoria tanto dos números, né? Quanto da auditoria dos canais de venda também. Sim. Assim, muita gente não olha, né? Não é simples um financeiro de um restaurante. Porque tem N meios de recebimento, né? iFood, 99, tá entrando Kita, aí tem máquina de cartão, vouchers diversos. E você tem que olhar também para auditar, para olhar os números, trazer essa confiança. Isso é importante. Agora, essa auditoria que o João está falando aí tem que ter desde o dia 1 do restaurante, né? Auditar os recebíveis, que é uma coisa muito importante que a gente não... Que bate na conciliação, né? Que pode ser a conciliação também dessa auditoria dos recebíveis, né? O ideal é fazer isso separado, porque na conciliação do dia a dia, você vai dar entrada naquilo como uma receita de venda, né? Uhum. Mas você precisa, em algum determinado momento, parar para olhar a rede, para olhar o iFood, se ele pagou. Se a taxa está de acordo com o negociado. Isso. Uma vez por mês. Não precisa de mais do que isso. E diz que tem um número aí de mercado que quem não faz essa auditoria perde 4%. Eu não sabia desse. Caraca. Aí, às vezes, é uma questão sistêmica mesmo. Né? Não é uma empresa falando, hoje eu vou foder esse cara aqui. É uma questão sistêmica, mas quem não acompanha... A gente já pegou tanto caso simples, besta. E se somar tudo, dá mais de 1 milhão. Dá mais de 1 milhão de reais que a gente já recuperou. O que é mais comum da gente pegar nessas auditorias é o cara que começa a receber principalmente voucher e nunca coloca o domicílio bancário para cair o valor. Uhum. Aí, assim, se eu tenho uma operação que vende iFood, máquina de cartão, né, crédito e débito, e vende também o voucher, o valor do voucher é separado, entra separado na conta. Se o iFood não pagar o valor, ou a máquina de cartão do crédito e do débito não pagar, no outro dia você vai saber porque aquele montante é alto. Uhum. Agora, o montantezinho do voucher normalmente cai 500, R$1.000 num dia. Não é um volume tão alto. E aí você não coloca o domicílio bancário, não vê ou bota errado. Ou troca e não atualiza, né? Ou abre um novo voucher e só cai 2 vouchers, não cai o terceiro, quarto, quinto. Aí a gente já viu vários. A pessoa fala, eu aceito o VR, e realmente aceita, mas não cai o valor da VR, não cai o valor da Lelo. Aí quando você olha lá, tá lá, tem 40, 50 mil retido. Né? Um acumulado de um tempo grande. Quando o cliente entra, a gente faz o onboarding. Quando a gente faz o onboarding, a gente faz o nosso cadastro nas plataformas do cliente. Uhum. E aí o que o João está dizendo é justamente isso. Aí eu entro lá no Alelo e vejo que tem lá R$30 mil acumulado.
E por quê? Porque o domicílio bancário está errado. Aí a gente bota o domicílio certo, o cliente recebe o PIX de 30 Milagrosamente mil. recebe 30 mil. Aí fala, nossa... A gente encontrou com uma cliente lá no evento que é um caso, né? É um caso justamente desse. E é bom quando isso... É bom, entre aspas, quando isso acontece, porque é Então, quando simples. você entra, quando aparece 30 mil milagrosamente na conta, é maravilhoso. Eu adoraria hoje, por exemplo, falar, ó, tem um valor aqui que eu esqueci. Bom, vamos falar de desconto agora. O que você vai dar para quem está ouvindo até agora? Vai, eu quero ouvir o episódio inteiro. Show de bola, vamos lá. Para quem é tanto do Foodness quanto chegar através desse episódio, a gente pode colocar, no site da Voxel tem um contato que vai falar direto com a gente. Fora a terceirização, a gente também comercializa somente o sistema, né, para quem quer fazer tudo isso dentro de casa. E o que a gente vai dar para vocês na parte de sistema, o cara vai contratar o valor do semestral com o preço do anual. Então, essa é uma condição já muito legal. boa, né? E na parte do BPO, você vai conseguir ter um desconto na implantação de 50% e R$500 de desconto nos 3 primeiros meses em qualquer plano que for contratado. Qualquer plano que eu quero dizer, porque a gente cobra pela faixa de faturamento, né? Boa. Porque quem vende mais, compra mais, Tem mais contrata volume, sim. tem mais volume. Muito bom, meninos. Muito obrigada. Esse é um tema que a gente pode voltar 20 vezes, né? Porque sempre tem assunto para a gente falar de financeiro. E para você ainda que não cuida do financeiro do seu negócio, por favorzinho, comece a tomar todas as decisões com base em números. Organize seus números para que você tenha clareza de como está seu negócio e o que você deve fazer para ter melhores resultados. Porque a obrigação de todo negócio aberto é o quê? Dá lucro. Dá lucro. Com É certeza. isso. Obrigada, gente. Obrigada, meninos. Obrigado. Eu que agradeço, Valeu, Rê. Obrigada. É sempre um assunto muito bom e conversar com alguém que tem tanto domínio, né, desse assunto torna um papo muito leve, muito prazeroso. Eu aprendi na porrada, mas aprendi. Muito obrigada, gente. Valeu, obrigado.